Deus abençoe. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Paz do Senhor Jesus, amém? Encarar os irmãos de frente não é fácil. Não é clichê. Eu acho que é importante sempre falar, quando você tem a oportunidade, da grande importância que é pregar o Evangelho, falar do amor de Cristo. O homem que sobe em cima do altar, ou que se propõe no cotidiano a pregar o Evangelho para alguém, é uma responsabilidade muito grande, porque a Bíblia diz que se a gente pregar aquilo que a gente não vive, nós nos tornamos hipócritas. E se você reparar o Evangelho, o nosso Senhor Jesus Cristo, quando vem à terra em forma de homem, ele bate no pecado, mas ele bate principalmente na hipocrisia. Você vai ver Jesus se assentando na mesa para se alimentar com prostitutas. Você vai ver Jesus se assentando com cobradores de impostos corruptos. Você vai ver Jesus indo dormir na casa de pessoas pecadoras e rejeitadas pela sociedade. Mas Jesus não se mistura com os hipócritas. Para Jesus, a hipocrisia é um dos piores atos que um ser humano pode dizer. É eu falar aquilo que eu não vivo. É eu pregar aquilo que eu não vivo. Por isso a responsabilidade é muito grande quando sobe aqui. O meu coração palpita, minhas pernas tremem, mas é por temor e amor que eu estou aqui. Porque eu entendo que eu preciso ser usado por Deus, me permitir ser usado, para que você receba uma palavra, para que você continue avançando, para que você continue crendo até a vinda dEle, até a volta dEle. Porque essa é a função do Evangelho. O Evangelho é anunciar as boas novas para aqueles que não conhecem e fortalecer aqueles que já são conhecedores das boas novas para que permaneçam firmes até a volta dEle. Não é fácil encarar os irmãos, para mim é muito difícil. Eu já explanei isso diversas vezes, vou explanar. Essa aqui não é a minha praia. Não é algo fácil para eu fazer, mas se é necessário fazer, foi o que eu falei com o meu Senhor, eu vou fazer. Eu falei com Deus uma vez que eu não quero mais me esconder daquilo que Ele tem me chamado. Tenho falado claramente com Ele aquilo que eu gosto de fazer e aquilo que eu não gosto de fazer. Mas eu falei com Ele, aonde tu me colocar eu vou. O que tu disser para eu fazer, eu vou fazer. Mesmo não gostando, mesmo chorando, mesmo me lamentando. Porque eu decidi avançar, porque eu hei de ver a face do meu Senhor, em nome de Jesus. Eu peço por gentileza que a igreja fique de pé. A palavra é apenas um versículo, muito conhecido. Eu vou pedir os irmãos para abrir a Bíblia de vocês. Vamos lá. Não sou muito bom de tecnologia, não. No livro de João. Cadê você, rapaz? João 3. É apenas o... João versículo 3, apenas o... João capítulo 3, apenas o versículo 30. Vamos lá, João 3, 30. Que diz assim, você pode repetir comigo? Convém que ele cresça e que eu diminua. Pode repetir? Convém que ele cresça e que eu diminua. Mais uma vez, convém que ele cresça e que eu diminua. Eu quero orar. Senhor Deus, não há ninguém, Senhor, ninguém que poderia te aconselhar. Não há um, Senhor, debaixo da terra, Senhor, que poderia dizer, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Ah, Senhor, não há ninguém, Senhor. Eu, Senhor, me nego agora, Senhor. Tudo que eu sou, toda a minha consciência, Senhor, eu me esvazio todo de mim, daquilo que é arrogante, daquilo que é petulante, Senhor, para que o Senhor venha me encher e falar com o teu povo, Senhor. Eu me rendo ao Evangelho nessa hora, Senhor, eu me rendo à cruz, Senhor, e peço por misericórdia e graça, usa-me para falar com o teu povo, Senhor. Fala com o teu povo está aqui reunido, Senhor, para ouvir a tua palavra, para continuar avançando, meu Pai. Essa é a nossa oração, essa é a minha oração, em nome de Jesus. Peço que os irmãos sentem. João Batista dizendo, convém que ele cresça e que eu diminua. Uma coisa tão importante no Evangelho, tão importante na fé. Talvez a importância
humildade pregada por esse homem seja uma das melhores excelências que podemos ofertar ao Senhor. Porque o Evangelho nos convida a crescer tanto na fé quanto na humildade. Porque é muito comum, quando os homens crescem na fé e se tornam alguma coisa, esses homens se tornam às vezes arrogantes, alguns petulantes, alguns sabedores de todas as coisas, muitos não recebem mais conselhos, outros fazem e acontece. Porém, há outros que permanecem no crescimento da humildade, porque crescer em humildade também é uma busca. É necessário, porque a nossa natureza humana é arrogante por questões naturais. A gente, quando está num posto, ou quando a gente está numa altura, a gente tem que tomar muito cuidado, para que a gente não venha pisar no outro, para que a gente não venha diminuir o outro. Eu sou um que eu preciso todos os dias lembrar de onde vim. Eu sou um que eu preciso todos os dias lembrar qual é o meu passado, da onde eu saí, até onde eu estou e até onde eu quero chegar. Principalmente quando a gente é confrontado por pessoas, pelo trabalho, pelo cotidiano, onde você se relaciona. É muito comum quando pessoas te afrontam, se você estiver numa posição melhor, você querer diminuir o outro, você querer humilhar o outro, você querer reduzir o outro. E o Evangelho diz que Deus rejeita os arrogantes, que Deus rejeita os soberbos, mas dá graça aos humildes. A Bíblia diz que Ele vem ao encontro daqueles que são simples de coração, mas a Bíblia diz que Ele retém os seus ouvidos, recolhe os seus braços para aqueles que são arrogantes e soberbos. Eu digo, e já disse outras vezes, em um momento em que eu tenho todo arrependimento, em que, por uma questão idiota, eu tive uma atitude arrogante, e só de falar, isso já tem tantos anos, isso me machuca toda vez que eu falo, porque quão ignorante eu fui, por achar que estava numa posição melhor, eu diminuí um rapaz, num determinado momento, alguns sabem, aqui, pelo menos a maioria, eu vejo que tem alguns visitantes, pessoas que estão vindo agora há pouco tempo na igreja, não teve a oportunidade de ouvir o que eu já falei. Eu sou nascido e criado num complexo da Maré do Rio de Janeiro, eu sempre falo isso, porque é lá que eu me encontro todas as vezes que meu coração tenta ser arrogante, toda vez que meu coração quer subir a vaidade, eu preciso voltar naquele lugar e me lembrar de onde eu vim. E num determinado momento eu consigo um emprego e sou contratado numa empresa multinacional, e ali eu passo a ganhar 4 vezes o que minha mãe por toda a vida nunca ganhou. Um garoto de 20 anos, 21 anos, começa a ter um bom salário, e outrora eu não tinha condições de comprar uma pipa, comprar uma bala, ter alguns centavos para jogar no fliperama. E quando eu sou contratado por essa empresa e começo a ganhar um salário melhor, nada demais, nada que eu fiquei rico, nem coisa assim, mas era maior do que pelo menos a grande maioria daquela comunidade. Pouquíssimas pessoas naquele lugar ganhavam o que eu ganhava, e digo isso mediante a bondade e a graça de Deus, não por competência minha, porque o Senhor fez assim, e é inexplicável quando Ele faz. E eu subi para lá para soltar pipa, e me lembro que eu soltando pipa, veio um rapaz e cortou a minha pipa, e lá na favela é muito comum você ser zoado quando o outro te corta, né? Aqueles que não têm amor ao Senhor te xingam a tua mãe, né? Toda aquela questão. E eu ali, por um ato arrogante, peguei mais umas 4 ou 5 pipas que eu tinha comprado como reserva, e quebrei aquelas pipas na frente dele, e falei assim: ó, isso aqui para mim é lixo, eu tenho quantas eu quiser. Eu lembro do rosto desse menino, eu me lembro de como ele me olhou, consigo me lembrar que ele entendeu que aquele ali não era eu, ele entendeu que alguma coisa estava diferente, e eu mantive minha pose, fui lá, mandei comprar mais 10 pipas, e quando as pipas chegaram, que eu caí em si, que eu fui reparar o que eu tinha feito, e ali o Espírito Santo chamou a minha atenção duramente. Eu, pela misericórdia de Deus, desci da laje, fui a falar com ele, pedi perdão, mas eu percebi que aquele jovem, eu machuquei muito. Hoje esse rapaz, eu encontro com ele toda vez que vou lá na minha mãe, que minha mãe continua morando lá até hoje, e essa pessoa sempre fala comigo, e eu sei que eu machuquei essa pessoa. Por quantas vezes a gente, por estar numa condição melhor, uma posição melhor, a gente machuca pessoas, com palavras, com atitudes, sendo mesquinho às vezes, fechando a porta para alguns, quando você poderia escancarar para abençoar o outro.
Porque você já viu aquela frase que existem pessoas que querem o seu bem desde que você não seja melhor que elas? Já ouviu isso? Tem pessoas que não querem o seu mal não, irmão. Tem pessoas que querem o seu mal. Existem pessoas que querem que você se lasque. Mas existem pessoas que não querem o seu mal não. Mas desde que você não seja maior do que elas. Essas pessoas, às vezes, têm oportunidade de abrir portas para vocês ou para nós, né? E elas não abrem porque você não pode ser maior do que elas, porque você não pode se tornar maior do que elas. Mas quando eu vejo o Evangelho, eu vejo um Deus todo-poderoso, cheio de glória, cheio de autoridade, o próprio poder, se destruindo da sua capa de rei, descendo até a terra e fazendo-se homem como nós, para que viemos a poder a conhecer o Evangelho que salva, Ele tornado em homem, chamado Jesus Cristo, é o Deus poderoso, agora diminuído, para poder tratar comigo e com você. Então, quando eu olho a Bíblia e vejo Jesus, o maior exemplo de simplicidade de alguém que tinha todo o poder e toda a autoridade, sendo humilde com os seres humanos, eu preciso pregar o Evangelho no tocante em que diz que Deus rejeita os arrogantes, que Ele recolhe os seus braços para aqueles que são petulantes, mas dá graça aos humildes. Esse homem era um homem que já estava conhecido no meio daquela sociedade. Ele já tinha uma certa notoriedade, mas a gente vai ver que as pessoas às vezes idolatram. As pessoas começam a ir atrás de pessoas que vão ganhando fama. A gente percebe que é natural do ser humano esse desejo de estar perto, ou de bajular, ou sei lá qual é a palavra, de adorar, alguns chegam a adorar, pessoas que se destacam, né? Por isso que é muito comum pessoas seguirem outras, mais por questões de adoração e etc. Esse homem, provavelmente, algumas pessoas já estariam idolatrando. A gente vai ver o apóstolo Paulo, em um determinado momento, dizer: olha só, eu sou homem como vocês. Ele chegou a rasgar as vestes, porque chegaram a falar que o apóstolo Paulo era um Deus. E ele fala assim: não, peraí, gente, vocês estão enganados. Só há um Senhor, só há um digno de adoração, esse é Jesus Cristo. Eu sou homem natural quanto vocês. É muito comum pessoas chegarem no Evangelho, chegarem na igreja e adorar, ou começar a idolatrar pastores, bispos, diáconos, presbíteros, achando que esses homens são super, hiper, megas santos, santificados, que não há erros. E quando eles falham, normalmente a igreja tropeça, normalmente o irmão enfraquece, porque depositou toda a sua carga de idolatria num ser humano, como qualquer um, como você, como eu. Então aqui você vai ver João dizendo: convém que ele cresça e que eu diminua. Eu creio, irmão, é conveniente crer que nessa frase esse homem diz isso, para que ele se coloque na posição dele, e que tudo aquilo que cercava ele de vaidade, que poderia envaidecer o coração dele, ele volte no Cristo, ele volte no sacrifício, e diga: não sou eu, mas é Ele, não sou eu, mas é Ele, então que diminua eu, para que Ele cresça, irmãos. E nesse momento da vida, quantos de nós, avalie o seu coração, irmão. O que o Espírito Santo está te pedindo nessa noite é para que você faça uma autoavaliação de si, porque eu estou fazendo de mim. E não é fácil quando a gente nos autoavaliamos. Você tem o Espírito Santo, amém? Esse Espírito, ele tem o poder de te convencer. Mas o Espírito Santo, não é que ele seja limitado, ele pode fazer o que ele quiser, na hora que ele quiser. Mas a forma como ele determinou para ter relacionamento contigo é a base daquilo que você permite ele fazer. Então, em nome de Jesus, abre o seu coração nessa noite. Avalie o que você tem errado. Avalie o que você tem auto se exaltado. Avalie o que você tem auto se colocado numa posição e que, se Deus tirar a mão, você não será nada. Eu, às vezes olho para a minha vida, eu não sei se acontece com vocês isso. Às vezes eu tenho oportunidade de comer, igual esses dias eu estava trabalhando, aí sentei no restaurante, era o restaurante mais próximo que tinha, e tinha filé mignon.
e era a única carne que tinha, era filé mignon, já estava no final do almoço, ainda tinha uns pedaços lá, eu peguei, botei no prato, pesei, paguei e comi. E ali eu falei, Deus, quem diria um dia eu comendo filé mignon, pagando, sentado assim. Quem diria? Eu não sei quanto a você, mas quando eu boto um calçado, quando eu tomo um banho de uma água potável com chuveiro quente, eu sempre estou me lembrando, Senhor, como o Senhor me trouxe até aqui. Às vezes eu olho a minha esposa, eu tenho 3 meninas, eu tenho 3 filhas. Às vezes olho aquele monte de mulher vestida, aquele monte de mulher com o cabelo arrumado, falo, Deus, como é que o Senhor me trouxe até aqui? Matematicamente, pensando na minha capacidade intelectual, avaliando o meu eu interior, não é possível. E às vezes eu me pego tão grato e digo, Senhor, muito obrigado, muito obrigado. Quantas vezes eu me sento para comer com a minha família, às vezes no restaurante, e quando eu vou dar a garfada, eu tenho certeza que é o Espírito Santo, ei, eu te trouxe até aqui. E ali eu começo a louvar dentro da minha cabeça, dentro do meu coração, com uma gratidão, porque eu nunca imaginei isso, irmão. Eu nunca imaginei essa possibilidade. Eu nunca imaginei um dia estar em cima do altar e pregando o evangelho para uma igreja. Eu nunca imaginei que isso seria possível, pensando da forma como eu fui criado, os valores que foram colocados em mim, porque meus pais não são cristãos. Eu fui criado em cima da teoria e de que o homem, ele precisa pegar o máximo de mulher possível, de que ele não pode perder as oportunidades, de que se o pirão for pouco, a farinha for pouca, o pirão tem que ser o meu primeiro. Eu fui criado com esses valores, eu não fui criado com os valores cristãos. E de repente, quando eu me deparo com o evangelho me confronta com tudo aquilo que eu fui ensinado, porque tudo que eu fui ensinado não convém ao Pai, entristece ao Pai, me tira do relacionamento com Ele. Então, quando eu olho a minha vida e me vejo, hoje com uma família cristã, na presença do Senhor, uma família que tem lutado para se manter na presença do Senhor em santidade, eu falo, Senhor, foi o Senhor que me trouxe até aqui. Senhor, me lembre todos os dias para que eu me diminua, para que o Senhor cresça. Eu confesso aos irmãos que até antes do louvor, eu não sabia muito bem o que eu ia falar para a igreja. Eu cheguei para poder ensaiar e entrando na igreja ali, o Senhor falou comigo, lê essa passagem e começa a falar a respeito. E eu falei, Senhor, mas não deu tempo nem de anotar, Senhor. Não deu tempo nem para tentar manter uma coerência, manter ali uma questão para que não seja uma pregação chata, para que não seja aqui um blá blá blá, porque a intenção do Evangelho não é a intenção do Evangelho e nem a minha intenção mexer com teus sentimentos. A intenção do Evangelho aqui, e eu imbuído pelo propagar o Evangelho, a intenção é que você se convença dos seus pecados, convence a Ele, confesse os seus pecados ao Senhor e se converta verdadeiramente. Que você se desvie do mau caminho e ande pelo caminho reto. Então não é mexer com teus sentimentos. E falando com Deus, e Deus falou comigo, conte um pequeno pedaço da sua vida. Não que a minha vida seja esplendorosa, mas a Bíblia diz que nós seremos testemunhas do poder de Deus na terra. Você tem testemunhos que podem impactar vidas de pessoas, e esses testemunhos precisam ser falados. Talvez você nunca vá subir num altar de uma igreja dessa para poder falar do teu testemunho, mas Deus vai sempre te dar uma oportunidade de falar para alguém das coisas boas, da onde Deus te tirou, para onde Deus te trouxe, até onde Ele quer que você chegue. E essas pessoas serem convencidas, porque foi assim que Jesus propagou o Evangelho. Jesus começou a fazer maravilha na vida das pessoas. Essas pessoas testemunhavam para as outras o que aquele homem tinha feito. Essas pessoas vinham correndo para também viver o novo com Jesus, tinham a vida transformadas e saíam correndo para falar com outras. Essas outras ouviam, queriam também. É assim o maior método da propagação do Evangelho. A forma mais eficaz de propagar o Evangelho não é anunciando na rádio, não é anunciando na televisão, é você dizendo para o outro vendo a transformação na sua vida. Por isso que a Bíblia diz para a gente buscar Ele enquanto se pode achar, para que Ele transforme a nossa vida, modifique a nossa vida, para que o nosso vizinho, para que o nosso pai que não se converte, as nossas esposas ou maridos que ainda não se converteram, vejam a transformação do Evangelho e queiram isso também, porque o nosso Deus é atraente, o Espírito que está na gente é um Espírito atraente, irmãos. Eu estava reparando esses dias. Vocês já repararam que seja lá onde você esteja,
Vou te falar, eu, minha esposa, todo final de ano a gente vai para o Rio, não tem jeito. Nós somos do Rio, a gente não tem parente aqui, e a única forma de a gente encontrar a nossa família no Rio, pelo menos a grande maioria, é nas festas de Natal e Ano Novo. E quando a gente chega lá é muito bom, a gente gosta muito. A minha família, a família dela não tem temor ao cristão, ao Cristo, né, ao Evangelho. Gostam de beber uma cerveja, mas com força, não é com moderação, é sem moderação. Falam umas besteiras, outros ficam alegres, karaokê até 2 horas da manhã, e a gente participa. A gente não bebe, né? Nossa família não bebe, mas é aquelas pessoas com quem a gente cresceu, com quem a gente tem todo o respeito. E não importa onde que você esteja, já reparou isso? Que às vezes você está no seu ambiente de trabalho, às vezes você está no momento de escola, às vezes no ponto de ônibus, às vezes dentro do ônibus, às vezes atendendo alguém, que a conversa, quando ela é prolongada, ela sempre vai afunilando para Deus. É mentira minha? Ou só tem acontecido comigo? Toda conversa que você começa, seja em qual nível for, seja onde for, as horas vão passando, você vai ali falando, e daqui a pouco uma pessoa pergunta sobre a tua crença, você pergunta para ela o que ela acredita, daqui a pouco outra pergunta sobre isso, aí você se explana, aquela pessoa é atraída, daqui a pouco você está falando do Evangelho para alguém, no meio de um lugar que às vezes as pessoas estão se bebedando, às vezes no meio de uma festa que as pessoas estão ali mais para paquerar qualquer outro. Acontece com vocês? E eu falei, Senhor, por que essas coisas acontecem? É pelo Espírito que está em nós. Não é que a gente está se assentando na roda dos escarnecedores, que a Bíblia fala para a gente não se assentar na roda dos escarnecedores. Quando a Bíblia fala para a gente não se assentar, é para não viver conforme eles vivem. Mas no meio dessas pessoas tem que ter alguém com o Espírito de Deus, gente. Porque Deus vai sempre afunilar as conversas, sempre vai afunilar as questões para a propagação do amor dele. E é nessa hora que você precisa falar do seu testemunho, é nessa hora que você precisa dizer das coisas que você viveu. Talvez o seu testemunho não vai servir para alguns, mas vai servir para outros. Mas quem vai conduzir essas pessoas para você vai ser o próprio Deus. E eu falando, Senhor, por que eu vou falar um pouco da minha vida? Alguns já conhecem. E na hora do louvor aqui, aquela inquietação, eu capando as notas aqui, os irmãos nem percebendo aí, ou alguns percebendo, mas eu não estava tão ligado na música hoje, eu estava mais preocupado naquilo que eu ia falar, na coerência, na ordem, etc. E Deus que falou, confirmou comigo, fala um pouco a respeito da sua vida, eu vou falar muito breve. É só um pequeno testemunho de que Deus pode transformar a vida das pessoas. Eu não sei como que você entrou aqui hoje, irmão. Eu não sei o que você procurou aqui, eu não sei o que te trouxe aqui. De verdade, alguns aqui têm 30 anos de evangelho, outros têm 40, outros têm 50 anos de evangelho. Alguns aqui são nascidos no evangelho, se converteram depois. Eu não conheço todos, eu conheço alguns. Mas eu tenho certeza que Deus, Ele pode fazer coisas maravilhosas na tua vida ainda. Eu sempre disse, sempre vou dizer, porque eu aprendi isso com um pastor lá no Rio de Janeiro. Não importa o que você viveu até o dia de hoje, o Senhor diz que você ainda tem um futuro brilhante. Eu não sei o quanto você tropeçou até o dia de hoje, eu não sei o quanto até as coisas não deram certo até o dia de hoje, mas eu sei que você ainda tem um futuro brilhante, porque Ele é o nosso Deus, Ele é poderoso para fazer. E o testemunho da minha vida é de um garoto nascido numa comunidade, como alguns irmãos aqui que eu conheço também, que são nascidos e criados em favelas do Rio de Janeiro. E só quem é nascido e criado na favela do Rio de Janeiro sabe qual é o modus operandi. Por mais que a gente fale, por mais que a gente diga, quem nunca viveu aquilo lá não terá noção do que é. Saberá porque ouviu dizer, viu na televisão, mas o cotidiano, a rotina do lugar daquele é dos lugares mais inóspitos da terra, principalmente no Rio de Janeiro, né? E ali, numa família em que meu pai e minha mãe ainda eram casados. Meu pai, um homem que fez 2 filhos, tenho eu e um outro irmão, que é 2 anos mais novo do que eu. Deus, Tu sabe de todas as coisas, porque eu estou falando isso, Senhor. Alcance o que tiver de alcançar, Senhor. E ganhava muito bem, meu pai ganhava muito bem, mas morava numa comunidade. Ele tinha condições de morar fora da favela, meu pai tinha condições de morar fora da favela, mas por algum motivo pessoal dele, pela vida como ele achava que era correto, para ele era mais conveniente morar dentro de uma comunidade, e pela forma que ele vivia,
Por mais que ele tinha condição financeira, as coisas em casa não chegavam, a gente passava necessidade, eu, minha mãe e meu irmão. E passávamos necessidades severas. Nunca cheguei a passar fome, irmãos. Jamais eu posso dizer, não posso ser leviano e dizer que eu passei fome, mas passei muitas necessidades. Necessidades ao ponto de, às vezes, para dormir, com a barriga um pouquinho cheia, de comer farinha com açúcar. Eu tenho certeza que também essa é a realidade de alguns irmãos aqui, que a gente já conversou. Hoje eu vejo as minhas filhas, quando come um pacote de biscoito recheado e vai dormir, eu falo: Deus, Tu és maravilhoso, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por elas não passarem isso. E ali eu, com 10, 11, 12 anos, começo a subir uma revolta no meu coração, porque não tinha muito sentido aquilo para mim, ver minha mãe passando necessidade, meu pai com a condição financeira, meu pai um homem que era chefe de divisão de vendas. Nessa época ele tinha 20 ou 25 vendedores debaixo da autoridade dele, ele ganhava comissão em cima desses vendedores, poucas pessoas que tinham carro naquela época, estou falando nos anos 80, mas só que o dinheiro não entrava. E tudo que eu vi, né, as brigas dos meus pais, aquilo me revoltava, aquilo me trazia uma angústia no coração, e eu ainda não conhecia o Senhor Jesus Cristo. Eu não me lembro de orar, não me lembro de pedir a Deus, porque eu não tinha esse recurso, ninguém tinha me ensinado esses recursos. E eu me lembro que com 13 anos eu já queria ter a minha família. Na verdade, era um recuo da minha alma, querendo sair daquele ambiente para poder ter a minha família, para quem sabe, com a minha família as coisas fossem melhores, quem sabe com a minha família as coisas se dessem de uma forma diferente de tudo aquilo que eu tinha vivido. E ali eu vou crescendo na comunidade, eu não posso mentir, eu nunca trafiquei, eu nunca fiquei em boca de fumo, mas eu já tive vontade, irmãos. Os irmãos não sabem o quanto é tentador você não ter nada. Você tem uma havaiana com 3 pregos no pé direito e 4 pregos no pé esquerdo, sem poder correr, porque senão o prego soltava, não podia dar passos largos porque o prego soltava, uma bermuda rasgada, né, sem muitas peças de roupa, né, e ali ver amigos seus entrando no mundo do tráfico e com 15 dias de boca de fumo, botarem um tênis da Nike no pé, eu não sei aí, quem é contemporâneo aí, alguns, antigamente tinha uma moda das jaquetas do Chicago Bulls, da Charlotte Hornets, os bonés, e aquele garoto que até outro dia tinha um chinelo igual o teu, que também não tinha dinheiro para nada, com 15 dias de tráfico, ele está com um tênis maneiro na pé, e chegar na roda daqueles que não entraram na boca e falar assim: pode pedir um refrigerante aí, pode pedir a pizza que eu pago. Isso é encantador, gente. Eu também pensei em algum momento querer isso para a minha vida. Mas eu me lembrava da minha mãe, de todo o sofrimento que minha mãe já tinha tido no casamento dela, e eu não podia decepcionar minha mãe. Quando eu tomava coragem para entrar numa boca de fumo, meu irmão me acalmava. Quando meu irmão tomava coragem para entrar numa boca de fumo, eu acalmava ele. E assim a gente ia conseguindo honrar a nossa mãe. Assim a gente ia conseguindo passar no meio daquela sociedade maluca ali, ileso, sem se misturar, sem sofrer nenhum tipo de dano, né, na questão de sair para roubar, como muitos fizeram, depois traficaram, e muitos morreram. Pois bem, eu chego aos meus 18 anos, 17 para 18 anos, eu tinha pavor de crente, eu já falei isso outras vezes, torno a falar, o Espírito Santo sabe por quê, e eu tinha pavor de crente, eu achava o povo mais, com todo respeito a nós crentes, o povo mais idiota, é um povo mais maluco. Para mim nunca teve sentido pessoas declararem um Deus em qual não se podia tocar. Para mim não tinha sentido, sabe? Não era coerente, sabe? Não era coerente pessoas abrirem mão de prazeres que a vida proporciona por amor a um Deus que, cara, falando a verdade aqui entre a gente, na vida de alguns pareciam nem fazer tanta diferença. Pessoas que ainda mantinham vidas muito pobres, pessoas que também tinham dificuldades em se vestir com roupas boas, pessoas que tinham dificuldades com filhos traficantes, mas pessoas que mantinham a fé, sabe, nesse Deus. E eu vi aquilo e falei: cara, isso não tem sentido, isso é loucura. Eu não quero nunca me envolver com essa gente, eu não quero nunca estar no meio desse povo, esse povo maluco. Ai, meu Deus, o nosso Deus, Ele é terrível quando a gente tenta colocar Ele numa caixinha. Gente, você
não quer fazer uma coisa, fala para Deus, Deus, eu quero fazer, me deixa ser. Ele fala, não. Agora tu fala assim, Deus, não quero ser não, Deus, por favor. Ele, tu vai ser, rapaz, tu vai ser. E eu me lembro de que um colega tinha um CD do Kleber Lucas. Eu comprei um rádio CD naquela época, e esse colega me emprestou aqui, ouve CD aqui, é muito bom. E ali eu lembro de eu e minha mãe ouvindo aquele CD do Kleber Lucas, cantando aquelas canções. Eu não tinha noção do que estava falando, mas eu não estou falando da pessoa do Kleber Lucas, tá? Nem quero falar, não é no meu sentido aqui, ele que se resolva com Deus, e Deus que julgue, enfim. Mas eu me lembro de alguma coisa despertar em mim. Eu não consigo explicar, irmãos, eu não consigo explicar. Eu me lembro de momentos eu ouvindo aquele CD e voltando, e eu só querendo ouvir a parte de guitarra, da música. Mas eu me lembro de algum momento, eu não me lembro qual canção, eu me lembro de alguma coisa dentro de mim mudar. Eu não sei explicar isso, eu não sei como se deu a sua conversão. Eu não me converto naquele momento, eu me demoro a converter. E num determinado momento eu estou jogando bola, e aí no domingo de manhã... E quem que vem pregando o evangelho domingo de manhã? Gente, aquele povo de calça tergal, de camisa de botão. Aí eu sempre, quando eu via essa galera, eu dava a linha na pipa, eu corria, eu achava muito chato, eu achava eles muito chato. Só que esse cara não me deu tempo de correr. Eu estava sentado numa pedra de granito, essa pedra tem até hoje lá, é a pedra da porta da Dona Edith. E quando eu olhei para trás, que eu fui levantar para correr, aquele rapaz botou a mão no meu ombro e me botou sentado de novo. E naquele homem, eu falei, não quero saber, não quero saber. Ele falou, Jesus te ama, rapaz. Eu falei, não, eu sou macumbeiro. Eu já falei isso outras vezes. Eu não sabia que era Jesus, mas eu sabia que os espíritos do candomblé eram inimigos de Jesus, isso eu sabia. Então eu vou falar aquele que é o inimigo daquele que ele está pregando, para ele me deixar em paz. E ele, com muito amor no coração, falou assim, não, tudo bem, não tem problema não. Eu só quero dizer que ele continua te amando. Eu não era nada de candomblé, gente, eu não era macumbeiro, nada. Não sabia nem que era macumba, só sabia que era rixa com Jesus. E aquele homem me soltou, eu me lembro de ficar extasiado com aquela palavra. O olhar daquele homem penetra em mim até hoje. E a vida se segue, e eu continuo na minha vida, continuo. Com vontade de parar de estudar, mas eu sabia que se eu parasse de estudar, minha vida não seria boa. Eu sabia que uma das formas que Deus tem, até os dias de hoje, fazer com que o jovem saia do caminho das drogas, da vida errada, é o estudo. É uma bênção os estudos, o Senhor fez para o ser humano ser usar. É uma forma, sim, natural que Deus fez para o homem poder crescer, poder evoluir. E eu muitas vezes não queria ir para a escola, mas a minha mãe sempre falou, olha a minha vida, olha como é que eu vivo, porque eu não estudei. Que você estude, se você parar de estudar eu não posso fazer nada. E eu me lembro de, com muito esforço, terminar o 2º grau. Mas querendo uma família, eu já testemunhei, volto a testemunhar. Eu passei há 2 anos pedindo para Deus me permitir namorar com a moça que é minha esposa hoje, a Pamela. Porque ela tinha uma outra classe social, eu era de uma comunidade e a gente não tinha nada para dar certo. Eu me converto, antes disso, né, eu me converto, aí pulei a etapa. Eu me converto, conheço o Senhor Jesus e a minha conversão foi muito, foi muito legal, porque foi no dia que o Brasil perdeu a final da Copa do Mundo, de 98. E eu sempre fui amante do futebol, irmãos. E quando o Brasil perdeu, cara, eu saí pelaquela favela chateado. Tomei um banho, botei uma calça e saí emburrecido. Saí andando pelaquela favela e vi uma igreja. Eu falei, vou entrar aqui, quer saber? Com o coração triste por causa do futebol, gente. Como é que Deus faz as coisas. E naquele dia, uma igreja lotada, aquele homem prega uma palavra poderosa a respeito de inferno, de conversão, de arrependimento. E aquele homem faz um apelo. A minha alma dentro de mim, ela se remexia como uma criança no ventre de uma mãe, aquelas crianças bem agitadas, sabe? E pulava dentro de mim, e ele falou, vem aqui na frente, que talvez hoje seja a sua última oportunidade. E eu falei, eu não vou, é muita gente. Eu tenho dificuldade de olhar para as pessoas, eu tenho dificuldade
relacionar quando tem muitas pessoas. E uma mão colocou no meu ombro e falou: você quer ir, né? Aí quando eu olhei para trás, era um amigo meu que estava convertido, eu nem sabia, Fábio Caixote. Ele falou: você quer ir lá na frente, eu não quero? Eu falei: Fábio, eu quero, mas eu não tenho coragem. Ele falou comigo: eu vou com você até lá na frente. E ali eu me levantei, aquelas pessoas me olhando, e fui lá na frente, aceitei Deus como meu Senhor, Jesus como meu Salvador, e me converto. E ali eu começo a ter contato com o Evangelho, irmãos. Ali eu começo a ser confrontado com tudo que eu tinha aprendido. Ali eu começo a ser confrontado com tudo aquilo que tinham me ensinado. Meus pais não fizeram por mal. Meus pais só não tinham conhecimento que Deus me deu a oportunidade de conhecer hoje e passar para minhas filhas. Porque Satanás usurpou esse conhecimento dos meus pais. Porque Satanás usurpou esse conhecimento do ser humano. Esse maldito tem usurpado a verdade do ser humano. Às vezes você teve uma criação ruim, de um pai ruim, de uma mãe ruim, que às vezes te maltratou, ou não te deu o carinho devido. A culpa não é dela não, irmão. A culpa não é dela não, a culpa é de Satanás, o inimigo da tua alma. Esse miserável pela qual nós temos todos os dias colocar nossas armaduras e combatê-los, pregando a verdade, pregando o Evangelho, para que essas pessoas sejam cada vez menos enganadas e possam fazer gerações futuras, gerações cheias de autoridade, cheias de poder, cheias de esperança que o Evangelho promete. E ali eu sou confrontado pelo Evangelho e começo a entender que aquela vida que eu vivia, não que fosse uma vida totalmente errada, mas era uma vida afastada do Evangelho. Eu precisava arrumar alguém para ser fixo comigo. Eu precisava arrumar alguém para que pudesse caminhar comigo. Então eu começo a orar, pedindo a Deus, para que Deus tocasse no coração da minha esposa, que hoje é minha esposa, como eu iniciei, porque tinha uma desigualdade social, né? Não era possível, gente, eu ainda estou falando numa fase que eu ainda não tinha nada. Então ali eu começo a me relacionar. Eu fiz algumas promessas para Deus, que se Deus me desse ela, eu não ia fazer, eu descumpri, mas Deus sabe do meu coração, e estamos hoje até esse presente momento, estamos juntos. E a minha vida começa a ser transformada pelo poder do Evangelho. E minha vida começa a ser transformada pelo amor de Deus. E minha vida começa a ser transformada ao ponto que as pessoas da minha família começam a me olhar de um jeito diferente. O Evangelho tem o poder de transformar a tua vida ao nível de pessoas que não acreditam nada em você, passarem a olhar para você e falar: vai ali uma pessoa diferenciada, transformada pelo Evangelho. Não que você seja alguma coisa, mas que houve transformações na sua vida e que já é perceptível no mundo. Irmãos, quando você conhece o Evangelho, bebe da água, que nunca mais terá sede, você nunca mais consegue voltar para o mundo. Eu me afastei do Evangelho quando comecei a namorar a Pamela. E Deus não é louco. Deus não me deu ela para me afastar do Evangelho. Deus me deu ela para mostrar que nós somos pequenos e que Ele pode todas as coisas. E ali eu, afastado do Evangelho, a minha alma se revirava dentro de mim, porque eu sabia que estava afastado do Senhor. E naquela cidade maluca, naquela cidade louca que é o Rio de Janeiro, a gente tinha muitas oportunidades de viver uma vida dupla, de viver uma vida diferente do que o Evangelho prega. E de repente, na empresa que eu já estou trabalhando, aí já vem aquela fase que eu já estou trabalhando numa empresa já multinacional, Deus me transfere para o Espírito Santo, né? Toca na minha gerente, era uma mulher, o nome dela é Suzy. Ela me manda para o Espírito Santo, eu falo: não quero para aquele lugar, não conheço aquele lugar, não tenho vontade de estar naquele lugar. Eu tinha acabado de comprar um apartamento no Rio, a gente estava botando os móveis e veio a transferência. Falei: não quero, não vou, não quero, não vou. Aí fui orar, porque eu ainda sabia orar, né? Estava desviado, mas sabia orar ainda. Por favor, tem misericórdia de mim. Eu sou um vacilão, sou um pecador, mas fala comigo, por favor, por favor. E ele falou: eu quero que você vá. E aí eu vim para cá, achando que a questão aqui era só financeira, que a minha vida deu um outro upgrade, né? A transferência me deu um aumento de salário. E
eu achando que a vinda para cá era só questões financeiras. E é onde eu quero chegar nesse pequeno testemunho para poder terminar, porque o horário já é avançado. Aqui Deus me traz uma angústia tão grande por estar longe da família, dos amigos, e eu vou procurar uma igreja, enquanto a igreja do pastor Álvaro, Nova Vida, aqui em Itapuã, só que mais para cima aqui do bairro. E ali volto para os caminhos do Senhor, a minha esposa começa a ir para a igreja, por outros motivos, não importa. Sei que Deus, quando tem um plano de salvação, Ele cumpre. Minha esposa não era cristã. Eu lembro que quando eu comecei a namorar ela, eu falei para ela assim, eu sou crente. Eu não passei o dia de domingo. Eu sou dizimista. Lembra? Para dizer para ela assim, tu tem um terreno, mas tu não passa dessa linha aqui não, que eu não vou dividir essa bola contigo não. Coisa nenhuma. E aqui, a minha esposa se converte ao Senhor Jesus verdadeiramente. Eu começo a ter uma companheira de fé dentro de casa. Até então eu tinha uma companheira de vida, e passo a ter uma companheira de fé. As meninas crescem, vêm outros filhos, são criadas no Evangelho. E eu sempre digo o seguinte: se elas errarem o caminho, foi porque elas quiseram, porque a verdade foi ensinada. Eu tenho a consciência tranquila, minha esposa, de que nossas filhas receberam a verdade como a base da vida. É a escolha delas, porque a vida é feita de escolhas. E hoje, o Senhor tem me dado a oportunidade de ter 3 filhas lindas, uma esposa linda. Hoje a gente tem a nossa casa própria aqui no Espírito Santo, porque a gente conseguiu fazer a transferência do apartamento de lá para cá. Toda vez que eu entro no meu carro, pode parecer uma bobagem para os irmãos, mas só Deus sabe. Toda vez que eu entro naquele carro com aquelas meninas, eu me lembro de onde que eu não tinha condições de nada, e eu começo a louvar o Senhor. Às vezes elas estão conversando ali dentro, eu estou dentro da minha cabeça, Senhor, muito obrigado, porque eu nunca imaginei, Senhor, que isso fosse possível. Eu me emociono porque eu sei que foi o poder de Deus, eu sei que foi a graça de Deus. Quando eu olho para a minha competência, o estudo que eu tive, as oportunidades que foram pouquíssimas, quando eu olho para mim e olho dentro de mim, eu falo, não é possível, eu não tinha essa competência, eu nunca tive condições de criar 3 filhas, ter uma casa própria. Eu nunca tive condições, nunca teria, nem nos meus melhores sonhos, de minhas filhas poderem estudar em colégio particular. Eu lembro que quando eu coloquei a Ana no colégio particular, isso era um dos meus sonhos, quando mais jovem, era estudar no colégio particular. E eu tinha medo que um dia eu tirasse a minha filha do colégio particular, porque aquilo ali para mim era uma grandeza tão grande da bondade de Deus, por ter me dado a oportunidade de minha filha estudar no colégio particular. Depois vem mais 2 filhas e elas continuam estudando. Entre trancos e barrancos, subidas e descidas, a Bíblia se revela na minha vida. Eu tenho certeza que na sua também, que até aqui nos ajudou o Senhor. Por isso que é necessário que a gente diminua e que Ele cresça. Eu não sei qual o cargo profissional que você chegou, eu não sei qual o nível espiritual da eclésia você está ou você deseja. Eu não sei como que você tem tratado onde Deus tem te colocado. O que eu te digo, irmão e irmã, é que se você chegou até aqui porque teve misericórdia sobre a tua vida, graça sobre a tua vida, porque o inimigo da tua alma já queria ter te roubado, porque o inimigo da tua alma já queria ter te ceifado. Deus tem dado oportunidade para você, para ser feliz. Deus tem dado oportunidade para a gente. E em nome de Jesus, não deixe os vossos corações ser soberbo em momento algum, irmãos. Eu digo para minhas filhas, e vocês não são meus filhos, mas eu vou dizer na autoridade do Pai para os filhos dele: se quer evoluir, se quer ter uma família sadia e alegre, se quer andar nos caminhos do Senhor e sentir prazer no comer do pão, com amigos, com família, seja simples e humilde. Lembra-te todos os dias da onde Deus te tirou. E não importa se sua vida era boa, não importa se seus pais tinham condições financeiras, talvez até tinham, mas olha onde Deus tem levado você, irmão. Olha onde Deus tem botado você com oportunidades tremendas. Em nome de Jesus, para que tudo vá bem na sua casa, não permita que o Senhor te veja como um homem ou uma mulher arrogante. Não te permita que Deus te veja como um homem ou uma mulher cheio de vaidades.
mas permita o Senhor te olhar como uma pessoa que louva e agradece por todas as oportunidades. Irmãos, nesse pequeno testemunho, eu melhorei de vida, e é uma das formas que eu uso. Não que minha vida, quem me dera se eu fosse o Neymar, mas ainda não cheguei lá. Não ser o Neymar, né, ter as coisas do Neymar. Também nem é minha ambição não, tá? É melhorar um pouco mais. Mas isso é o suficiente para eu contar para alguns amigos, principalmente de onde que eu nasci, quando vou lá, encontro com alguns, de como minha vida se deu. No dia que eu escrevi uma carta para uma escola técnica, porque eu não tinha condições de pagar meus estudos, minha mãe não tinha. E eu escrevi uma carta e coloquei diante do Senhor. Eu já falei isso para os irmãos, estava dando topa tudo por dinheiro naquela noite. Eu ajoelhei e eu não consegui orar, eu chorei sobre aquela carta. E digo para esses meus amigos lá, e alguns modificaram a vida deles, né? Pelo menos uns 2 que eu sei, que isso foi um bom testemunho para eles. E quando eu cheguei nessa escola e entreguei essa carta pedindo uma bolsa de estudos, porque eu precisava melhorar de vida, e Deus abriu uma porta para mim na melhor escola técnica do Rio de Janeiro naquele período, final dos anos 90, começo dos anos 2000, que era a Escola Técnica Resende Ramel, uma escola de bacana, uma escola de granfino, ali no Luiz de Vasconcelos. Era uma escola que só a Laísa Silva deve conhecer essa escola, porque elas têm parente naquela região ali, uma escola que só estudava gente bacana. E ali Deus me deu a oportunidade de fazer um curso técnico, e ali eu fiz um curso técnico de graça em robótica. E eu me lembro que quando eu comecei a fazer o curso, o professor falou assim: vocês vão precisar comprar essa placa, vão precisar comprar um transformador. Eu falei: acho que eu não vou conseguir fazer esse curso não. Os caras me deram o curso, mas não tem grana. Quando, na aula seguinte, desculpa o termo, tá? É só um termo carioca, aquela playboyzada, chegou com aquele material todinho, que o professor me viu assim, ele falou: rapaz, você não comprou seu material não? Eu falei: poxa, eu sou bolsista. Ele falou: você é bolsista? Não, pera aí que eu vou resolver seu problema. Cara, ele me deu todos os materiais de robótica que era necessário. E algumas vezes eu era o único que tinha os equipamentos. Eu me lembro que, acho que no 3º ou 4º dia, no intervalo, a galera desce, tinha a lanchonete lá da escola, e a galera comendo 2, 3 salgados, e cara, engraçado que quando eu conto essa história, eu me lembro do programa do Chaves, cara. Eu me vejo na posição do Chaves, eu não estou brincando, eu só consigo ver assim, engraçado. Sabe, aquela galera comendo aquele pão com mortadela do Chaves, aquele sanduíche de mortadela? Cara, e eu falo: não, tá tranquilo, cara, já estou estudando, já tenho oportunidade. Mas o dono da escola passou voado. E aí, tá gostando? Bateu nas minhas costas. Vai comer, não? Aí acho que ele era o seu barriga. Fala: rapaz, e aqui? Chegou lá na cantina e falou assim: o que esse jovem quiser comer aqui é à vontade, tá? Fica à vontade. Mano, aquele cara deu as costas. Eu vou jogar para baixo, para não exagerar, eu vou jogar para baixo. Eu devo ter comido umas 3 coxinhas naquela noite. E quando ele já me via, era um garoto jovem também da cantina, ele já ria. Aí algumas vezes chegava assim: Anderson, dá uma segurada, porque eu preciso vender. Mas aqui, se ninguém pegasse aqui, E Deus foi fazendo na minha vida. Por que eu estou testemunhando isso? Porque o Espírito Santo é que sabe. Talvez Deus quer falar com alguém aqui de uma forma mais profunda, que talvez esteja sem esperança de que a vida pode mudar. Talvez você está no seu início de carreira. Talvez você está no início da sua vida e está achando que a vida não vai se completar. Talvez você seja um jovem que está começando a querer coisas melhores do que os seus pais puderam te dar. E você às vezes não vê uma saída, não vê uma oportunidade. O que eu quero dizer para você é que Deus tem poder para fazer coisas que a gente não tem capacidade nem de imaginar. De repente já há pessoas maduras que estão nas suas vidas profissionais avançadas, mas também não consegue ver uma saída, mas também não consegue ver uma possibilidade de melhorar de vida, de poder dar um conforto melhor para a sua família. Eu quero te dizer que o Senhor pode abrir portas aonde não há possibilidade de portas. Nós servimos ao único Deus que pode trazer à existência as coisas que antes nunca existiram.
Nós servimos ao único Deus que pode trazer à existência coisas que nunca antes existiram. Talvez você tenha achado que o seu relacionamento não vai para frente. O Senhor quer te fazer feliz. O que o Senhor quer é te fazer feliz. Esse é o motivo da morte de cruz. A Bíblia diz que no mundo teríamos aflições, mas ela pede para a gente ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Quando a Bíblia diz que é para a gente ter bom ânimo, irmão e irmã, é para a gente permanecer fiel, porque Ele vai surpreender a gente. O livro de Apocalipse, no finalzinho dele, vai dizer que aqueles que permanecerem fortes, fiéis, com bom ânimo, receberão o seu galardão, receberão do Senhor a provisão, receberão a eternidade. Essa é a palavra do Senhor essa noite. Eu peço que a igreja fique de pé, por gentileza. Convém que Ele cresça e eu diminua.